Olá, pessoal! Dando continuidade à unidade 2, em que nós estamos estudando sistemas referenciais e dinâmica dos movimentos, nós iniciaremos agora os nossos estudos sobre forças e interações, assunto do tópico 2. Vamos lá. O que são forças e interações? Antes, vamos fazer alguns questionamentos. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio? Por exemplo, sair do repouso. Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Esses questionamentos, eles serão respondidos através dos conceitos sobre força, que é o tema desse nosso tópico 2. Vamos lá. Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo 3 coisas. Primeiro, aceleração, compressão e o terceiro, deformação, conforme exemplificado nas figuras abaixo. Observando ainda essas figuras abaixo, observo que elas estão presentes em todas as situações cotidianas, tanto a aceleração, quanto a compressão, quanto a deformação. Até mesmo onde você nem imagina, sempre há um tipo de força envolvida em um fenômeno. Por exemplo, eu estou parado aqui, mas eu estou exercendo uma força, que é o meu peso, em relação ao solo. E existe uma normal em sentido contrário, mantendo o meu corpo em equilíbrio. Mas está havendo aqui uma interação entre forças, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o dinamômetro. Quem é o dinamômetro? É o instrumento utilizado para medir força. Olha a fotografia dele aí. É uma mola. E qual que é a unidade no sistema internacional de força? Newtons, representado pela letra N, ou quilograma-força. A gente utiliza em física mais Newton, mas também em exercícios nós encontramos quilograma-força. Então vamos ver a relação entre eles. 100 quilogramas-força equivale aproximadamente 1 newton. E 9,8 newtons a 10 newtons, quando se arredonda, equivale a 1 quilograma-força. Quais são as principais, já que a gente está falando em força, as principais forças existentes na natureza? Existem 4 tipos de forças e nós vamos demonstrar aí, ler para vocês, conforme está na figura, essas 4 forças seguindo a ordem decrescente da sua intensidade. A primeira força, a mais forte de todas, força nuclear forte, responsável por manter o núcleo do átomo coeso. Segunda força, força nuclear fraca, que cinde, que separa, que reparte as partículas. Terceira força, força eletromagnética, que é a força de interação entre partículas que possuem carga elétrica. Quarta força é a força gravitacional, que é a força de interação entre corpos que possuem massa, iguais ou diferentes. Tá certo? Vamos classificar as forças agora. Vamos classificar as forças quanto ao seu contato. As forças que surgem no contato de 2 corpos, elas podem ser exemplificadas, por exemplo, como esta mãe, empurrando uma bicicleta com 2 crianças. Ou então este rapaz participando de uma competição de força, puxando um ônibus. Forças de campo. Então, nós falamos anteriormente sobre a força de contato. Agora vamos falar sobre forças de campo. São forças que atuam à distância, dispensando o contato. Por exemplo, a força de um ímã em um metal, força de atração ou repulsão. Satélite e a Terra, por que ele se mantém em equilíbrio? Por que não preciso utilizar foguetes
para acionar o foguete, o satélite, para ele manter uma determinada órbita. Aí existe essa força de campo, tá, que atua entre esses dois corpos. Força resultante, a própria palavra está falando, é a soma das forças atuantes sobre um corpo. Então, se eu tenho em um corpo, conforme mostra uma figura, diversas forças atuando com magnitudes diferentes, direções diferentes e sentidos diferentes, a soma de todas essas forças me dará a força resultante que está atuando sobre este corpo. Primeiro caso de força resultante. Vamos lá. Forças atuantes na mesma direção e sentido. Então, nós temos uma fórmula para calcular essa força resultante. Qual que é? Simplesmente, se tem o mesmo sentido, eu vou somar F1 mais F2 mais F3 mais N forças que estiverem presentes no nosso experimento. O sentido da força resultante é o mesmo das forças atuantes. Segundo caso de forças resultantes. Forças atuantes na mesma direção, mas em sentidos opostos. Ao invés de somar, conforme o nosso primeiro caso, nós vamos subtrair, porque eles terão sentidos diferentes. Terceiro e último caso, que são forças perpendiculares. As forças perpendiculares são forças cuja intensidade delas, ou da sua resultante, é obtida pelo Teorema de Pitágoras. Por quê? Formarão entre si ângulos de 90 graus. Então, a fórmula para o cálculo da força resultante será a força resultante elevada ao quadrado, que será a resultante, de acordo com a regra do paralelogramo ou do polígono de vetores, que será quem? A hipotenusa elevada ao quadrado será igual a F1 ao quadrado, que será um cateto, mais F2 ao quadrado, que corresponde ao outro cateto. Um outro exemplo de forças atuantes em um corpo a gente vê na própria segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é justamente o objeto desse nosso estudo na unidade 2, dinâmica dos corpos. A mudança do estado de movimento de um corpo, ela é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Resumo da ópera: força é igual a massa vezes a aceleração deste corpo. No sistema internacional, a força, novamente aí, é dada em newtons. Então, aqui no exemplo, nós temos um bloco de 1 quilograma, que é a massa, tem uma força atuando nele, no sentido da esquerda para a direita, de 1 newton. E este corpo tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Observe as unidades no sistema internacional. A força de 1 newton é a força que, aplicada em um corpo de massa de 1 quilo, provoca uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ainda em forças e interações, vamos ver a relação entre massa e aceleração. São grandezas inversamente proporcionais. Força é igual a massa vezes aceleração. Força é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Agora, a massa é inversamente proporcional à aceleração desse corpo. Analisando as figuras, você vai ver que na primeira, a força que a mão exerce na caixa, tá certo? Uma mão. Essa força que a mão exerce na caixa acelera a caixa. Se eu colocar 2 vezes essa força, 2 vezes a força produz uma aceleração 2 vezes maior. A mesma força sobre uma massa 2 vezes maior causa a metade da aceleração, é o inverso. Se eu tenho 2 vezes a força sobre uma massa 2 vezes maior, produz a mesma aceleração original, da primeira, do item 1. Sobre uma massa 3 vezes maior, causa 1/3 da aceleração original.
mostrando para vocês essa relação de diretamente e inversamente proporcional entre a massa de um corpo e a sua aceleração. Força-peso é um outro tipo de força. Muita gente confunde força-peso com a massa. As pessoas falam assim, eu vou na academia me pesar. Não, vai ver o valor da sua massa. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical para baixo, com a aceleração gravitacional, aceleração G. O peso é uma força de campo gravitacional, que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro deste corpo. Quer dizer, nós temos uma força de gravidade que nos atrai constantemente para o centro da Terra. Sendo m a intensidade da massa do objeto e g a aceleração da gravidade, seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica, isto é, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos falar sobre a força-peso. Observem nessas animações que são forças muito importantes. E é importante a gente lembrar que a força-peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra. Ao contrário da outra força que nós vamos analisar agora, que é a força normal. A força normal é uma força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Observa, se o plano for inclinado, a normal também será inclinada e formará um ângulo de 90 graus com a base desse plano. Ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Neste caso, a força normal é igual ao peso. Ação e reação, basicamente esse conceito, a terceira lei de Newton. Ainda exemplificando nessas figuras a força normal, observem que a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Tá claro? Vamos falar sobre outra força importante, força de atração. É a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos e etc., para puxar algum corpo. Um fio transmissor de força é considerado ideal, e isso ele coloca muito nos exercícios, quando ele é inextensível, flexível e de massa desprezível. Não é considerada essa massa no cálculo de forças aplicadas em um corpo. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre algumas estratégias para a resolução de problemas. Primeiro, sempre antes de resolver o problema, é importante fazer um esquema, um desenho simples da situação, para ver onde é que estão atuando as forças. Escolha um sistema de referência, que é um sistema do plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Isole os corpos e faça um diagrama das forças atuantes em cada corpo. Daqui a pouco nós vamos resolver alguns exercícios onde nós iremos exemplificar isso para vocês. A estratégia em física é muito importante para a resolução de problemas. Lembre-se que quando a gente fala em forças, se o corpo tem massa, existirá força-peso, e peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se o corpo está em contato com a superfície, terá uma força normal perpendicular a esta superfície. Se existem fios puxando corpos, existirão forças de tração. Ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas do sistema escolhido.
caso as forças estejam em direções diferentes desse sistema. Então, eu vou estudar isoladamente cada caso. Aplique a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, para cada corpo em cada direção do sistema de coordenadas. Examine os resultados e pergunte o seguinte: será que faz sentido ou não? Será que isso vai me gerar um movimento ou não? Está coerente com a realidade que está sendo apresentada? É isso aí, pessoal. Encerramos assim o nosso segundo tópico da unidade 2, em que nós falamos sobre forças e suas interações. Na nossa próxima aula, isto é, no nosso próximo tópico, nós estudaremos a primeira lei de Newton, que é considerada a lei da inércia, no tópico 3. Até a próxima aula.